Bem-vindo ao curso de Psicanálise da Associação Brasileira de Psicanálise Insight. Aula de hoje: Aparelho psíquico para Freud, Winnicott e Melanie Klein. Distanciamentos e aproximações do conceito de aparelho psíquico. Sigmund Freud. Freud se referiu ao termo aparelho psíquico a uma organização psíquica dividida em instâncias ou sistemas psíquicas, com funções específicas e que estão interligadas entre si. Nesse sentido, Freud descreveu dois modelos, sendo eles o topográfico e o estrutural. Segundo Laplanche, o aparelho psíquico seria expressão que ressalta certas características que a teoria freudiana atribui ao psiquismo, a sua capacidade de transmitir e transformar uma energia determinada e a sua diferenciação em sistemas ou instâncias. Ao falar de aparelho psíquico, Freud sugere a ideia de certa organização, de uma disposição interna, mas faz mais do que ligar diferentes funções a lugares psíquicos específicos. Atribui a estes uma dada ordem que acarreta uma sucessão temporal determinada. A coexistência dos diferentes sistemas que compõem o aparelho psíquico não deve ser tomado no sentido anatômico que lhe seria atribuído por uma teoria das localizações cerebrais. Implica apenas que as excitações devem seguir uma ordem fica ao lugar dos diversos sistemas. Conforme Pervin, o conceito de inconsciente sugere que existem aspectos do nosso funcionamento do qual não estamos cientes e que grande parte de nossos comportamentos são determinados por ele. Nesse sentido, a vida psíquica pode ser descrita em grau que estamos conscientes com o fenômeno, o consciente que se relaciona com fenômenos dos quais estamos conscientes em dado momento, o pré-consciente que podemos estar conscientes se prestarmos atenção a eles e o inconsciente que não estamos conscientes e dos quais não podemos estar conscientes. Segundo Hall, Lindsay e Campbell, a personalidade é constituída por três grandes sistemas: id, ego e superego. O id é o sistema original da personalidade, a matriz do qual surge o ego e o superego. Freud chamou de verdadeira realidade psíquica, porque representa o mundo interno da experiência subjetiva e não tem nenhum conhecimento da realidade objetiva. Opera pelo princípio de prazer, que seria uma redução da tensão. Já o ego é, segundo Pervin, expressar e satisfazer os desejos do id, de acordo com a realidade e as demandas do superego. Enquanto o id opera pelo princípio de prazer, o ego opera pelo princípio da realidade. E por último, o superego, que representa o ramo da moral do nosso funcionamento, ideais que lutamos e a culpa que esperamos quando violamos a nossa moral. No id, encontramos não só representações inconscientes de coisas gravadas no psiquismo sob o impacto do desejo dos outros, mas também representações inatas, próprias da espécie humana, inscritas e transmitidas filogeneticamente. No texto O Ego e o Id, Freud considera que o eu advém do id por um processo de diferenciação. Por exemplo, quando diz que um indivíduo é, portanto, para nós, um isso, id, psíquico, não conhecido e inconsciente, sobre ele se encontra colocado na sua superfície o eu, ego, desenvolvido a partir do sistema PCs como um núcleo, e continua mais à frente. É fácil de perceber que o eu, ego, é a parte modificada do isso, id, sob a influência direta do mundo exterior
por intermédio do PCCS. De certa maneira, é uma continuação da diferenciação de superfície. E ainda, neste mesmo texto, ele expressa sinteticamente sua posição, afirmando que o eu surge dessa diferenciação, marcando um limite entre um dentro e um fora. Limite que, em última instância, é identificável com os limites que o corpo dá, marcando um dentro e um fora, ao dizer que o eu, ego, é, antes de tudo, um eu corporal. Não é somente um ser de superfície, mas ele mesmo a projeção de uma superfície. Nota de Freud, quer dizer, o eu é finalmente derivado das sensações corporais, principalmente aquelas que têm sua fonte na superfície do corpo. Ele pode, assim, ser considerado como uma projeção mental da superfície do corpo, mas ainda, como já vimos antes, ele representa a superfície do aparelho mental. O superego será concebido como uma instância responsável, ao mesmo tempo, por diversas funções, e é em seu seio que Freud vai tentar integrar as várias dimensões que balizaram anteriormente. Vai terminar por atribuir ao superego 3 funções: a autoobservação, a consciência moral e a base de apoio dos ideais. A dimensão persecutória do superego, dimensão que parece no central, no funcionamento dessa instância, está nitidamente indicada por Freud. Na apresentação formal do superego, este será concebido como uma instância de observação, como uma parte separada do ego que exerce vigilância sobre a outra. Para Laplanche, tratar-se-ia da pulsão sexual de morte, desligação, que se opõe à pulsão sexual de vida, a ligação. Trata-se, no entanto, de uma distinção no regime econômico das pulsões, em sua maneira de trabalhar. Somente a partir daí é que é possível conceber-se uma única e mesma libido em ação nos 2 tipos de pulsões. Topografia do aparelho psíquico. A teoria psicanalítica tem a particularidade de não considerar os atos psíquicos da mesma maneira que o faz a psicologia clássica. Esta os estuda como elementos justapostos, associados e estáticos. A psicanálise concebe a vida psíquica como evolução incessante de forças elementares, antagônicas, compostas ou resultantes, com um conceito dinâmico do psiquismo. Fala-se corretamente de 2 tópicas freudianas, sendo a primeira aquela em que a distinção principal é feita entre inconsciente, pré-consciente e consciente, e a segunda a que distingue 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O termo tópico, significando teoria dos lugares, vem do grego topoi, local, lugar. A hipótese freudiana de uma tópica psíquica tem origem em todo um contexto científico de debates, avaliações, observações que vai de 1891 a 1900, quando Freud apresenta a primeira concepção tópica do aparelho psíquico no capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos. Conceituação da teoria topográfica. Essa teoria aparece pela primeira vez no capítulo 7º de A Interpretação de Sonhos, de Freud, escrito em 1900. Em que consiste essa teoria? Freud propôs dividir o aparelho psíquico. De acordo com essa teoria, devem existir 3 sistemas mentais, cada um dos quais se caracterizando por sua relação com a consciência. Vamos apresentar a caracterização segundo Freud. Sistema inconsciente, sistema pré-consciente, sistema consciente. O primeiro sistema, chamado inconsciente, abrange os elementos psíquicos
cuja acessibilidade à consciência é muito difícil ou impossível. O segundo sistema, denominado pré-consciente, compreende os elementos mentais prontamente acessíveis à consciência. O terceiro sistema, chamado consciente, inclui tudo que for consciente em determinado momento. Entretanto, considera-se que todo material que fora consciente, no momento seguinte, passa para o pré-consciente. Consideramos também que certas experiências conscientes, ao serem vencidas, em parte são gravadas no pré-consciente, enquanto determinado componente é recalcado ao inconsciente. Resumindo, entre os sistemas inconsciente e pré-consciente, opera uma censura intersistêmica que faculta ao pré-consciente excluir elementos indesejáveis do sistema inconsciente e recusar-lhes o ingresso no sistema consciente. A ideia central da teoria topográfica é de que o aparelho psíquico pode ser dividido em sistemas baseando-se na relação entre os mesmos e a consciência. Como representar essa teoria? Concebemos uma figura única constituída de camadas, sendo a mais estreita atribuída ao sistema consciente. Um pouco mais abaixo, aparece uma camada igualmente estreita, que atribuímos ser o sistema pré-consciente. O centro da figura, a parte maior em termos cúbicos, compreendemos ser o sistema inconsciente. Assim, o inconsciente passa a ser o miolo e a parte mais importante do aparelho mental. O sistema consciente. O consciente é um órgão de percepção para as impressões que nos absorvem no momento e deve ser considerado como um órgão sensorial situado no limite entre o interno e o externo, com capacidade para perceber processos de uma ou outra procedência. Freud, em sua teoria metapsicológica, usa a expressão sistema percepção-consciência. Do ponto de vista funcional, o sistema percepção-consciência opõe-se ao sistema de traços geamnésicos, que são o inconsciente e pré-consciente. Do ponto de vista econômico, caracteriza-se pelo fato de dispor de uma energia livremente móvel. A teoria psicanalítica se constitui recusando definir o campo do psiquismo pela consciência, mas nem por isso considerou a consciência como um fenômeno não essencial. Freud considera a consciência como uma função de sistema pré-consciente e subconsciente e um dado da experiência individual que se oferece à intuição imediata e não renova sua descrição. No entanto, quando se fala de consciência, todos sabem imediatamente por experiência do que se trata. Para que um ato psíquico seja consciente, é necessário que percorram todos os níveis do sistema psíquico. O sonho, por exemplo, as representações de objetos pertencentes ao inconsciente devem associar-se às representações pré-conscientes correspondentes. Só depois de vencer a estrutura instalada entre os dois campos, entram em contato com esse sistema e chegam ao conhecimento do indivíduo. O homem não reage a todo estímulo e tem-se a impressão de que o sistema consciente conta com um dispositivo especial capaz de protegê-lo de certas excitações que poderiam perturbar seu equilíbrio, que Freud chamou de detector ou amortecedor de estímulos. Se um estímulo externo é excessivamente intenso para o psiquismo, ele é captado pelo aparelho protetor amortecido e transmitido de forma econômica e gradual. Em síntese, o aparelho protetor recebe o estímulo do exterior, amortece-o, transmite-o gradualmente, evitando que o equilíbrio psíquico do organismo se perturbe. O amortecedor de excitações é o que capacita o homem a regular sua vida psíquica
mediante uma distribuição econômica das cargas energéticas, o que lhe permite conservar o repouso e manter em equilíbrio adequado sua tensão energética. O sistema pré-consciente, termo utilizado por Freud no quadro da sua primeira tópica. Como substantivo, designa um sistema do aparelho psíquico nitidamente distinto do sistema inconsciente. Como adjetivo, qualifica as operações e conteúdos desse sistema pré-consciente. Estes não estão presentes no campo atual da consciência e, portanto, são inconscientes no sentido descritivo do termo, mas distingue-se dos conteúdos do sistema inconsciente na medida que permanecem de direito acessíveis à consciência. Sendo assim, o pré-consciente está localizado entre o consciente e o inconsciente, e nele ficam as ideias, os pensamentos, experiências passadas e outras impressões que podem, com esforço, ser trazidas à consciência. As impressões do mundo exterior também são radicadas nele, em forma de representações fonéticas e verbais. É o sistema pré-consciente que leva as tendências e representações objetivas inconscientes à consciência, só que nesta função associa-se em forma de representações verbais adquiridos na realidade. Como o pré-consciente se relaciona com a realidade externa e também com o inconsciente, no decorrer do sonho são usados fatos reais, uma ideia concebida em estado de vigília, a fim de expressar um desejo inconsciente. O sistema inconsciente é regido por processo primário. Também o pré-consciente tem leis próprias que constituem o processo secundário que compreende: a. A elaboração de sucessão cronológica nas representações. B. A descoberta de uma relação lógica. C. O preenchimento de lacunas existentes entre ideias isoladas. D. A introdução do fator causal, ou seja, relação de coexistência e sucessão entre os fenômenos, relação causa e efeito. Durante o sono, essa tarefa se cumpre no pré-consciente, tal como acontece nos estados de vigília, em que a atividade se constitui o ato de pensar. As ideias pré-conscientes, disse Nunberg, aparecem enxertadas nos impulsos inconscientes, e daí surge a necessidade de distinguir a essência da enfermidade daquilo que é o resultado da elaboração secundária. Até a próxima aula!